Efésios 2, a partir do versículo 11, a minha versão NVI diz assim: portanto, lembrem-se de quem anteriormente vocês eram, gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos o acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Nós não temos nenhuma dificuldade em assumir, em reconhecer e em perceber que existe um problema no mundo, né? Isso é muito óbvio aos nossos olhos. O mundo em que nós habitamos é problemático. E grande parte dos problemas dele são problemas de ordem social, são problemas da falta de paz, a falta de paz entre pessoas, a falta de paz interior. Tem pessoas que não conseguem desfrutar paz, sabe? Corações que são inquietos, corações que não encontram paz. E muitas vezes isso se expande e alcança o próximo. Há pessoas que não conseguem conviver em paz, parece que não conseguem conviver em paz com ninguém. E isso vai abrindo para um plano macro. Não há paz entre países, não há paz entre governos, não há paz entre pontos de vista divergentes, entre ideologias diferentes. O nosso mundo parece que vive imerso em briga, em discussões, em conflitos. Falta paz. Falta paz no mundo que nós vivemos. E o que Paulo está descrevendo aqui em Efésios 2, na verdade, ele começa desde o versículo 1 do capítulo 2. Eu não li o capítulo todo porque ficaria muito extenso, mas te convido a ler depois com calma, Efésios 2 inteiro. Durante todo o capítulo, ele está falando sobre uma missão de paz. Nós vemos, às vezes, missões de paz da ONU, né? Onde pessoas vão até determinados lugares de conflito, determinados lugares, enfim, com sofrimento humanitário, para levar algum tipo de ajuda humanitária naquele povo ali. Então nós vemos alguns grupos fazendo missões de paz. Efésios 2 vai falar sobre a maior missão de paz já feita no mundo, feita por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Jesus vem a esse mundo, quando ele encarna, vive e morre aqui. Na verdade, o que está acontecendo é uma missão de paz. A paz está sendo selada, a divisão está sendo quebrada. O versículo 14, que é a nossa divisa de missões estaduais, e que eu li aqui, fala sobre isso, sobre uma parede de inimizade que existia, né? E essa parede era, de fato, literal. Existia uma parede ali mesmo, né? A Bíblia ela começa dizendo que o mundo foi criado, que toda a humanidade tem uma mesma origem. Todos nós somos criados e vimos da mesma origem, daquele casal, Adão e Eva lá. Todos nós somos, então, irmãos em certa medida. E a Bíblia já nos seus primeiros versos, nos seus primeiros capítulos, já deixa isso muito claro para a gente. De que Deus nos fez a partir de um só. Nós somos originalmente um só. Mas o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, nós vemos a divisão que começa a alcançar o coração. Nós já temos lá na geração seguinte, nós temos Caim matando seu irmão. Já começa um tipo de conflito acontecendo ali. A paz já não está. Aquele povo já começa a ter algum tipo de cisão. E de lá para cá as coisas não melhoraram.
No dilúvio, de novo, o Senhor reduz toda a humanidade a uma única família. E quando a gente acha que não, agora vai, ao sair da arca, as coisas já degringolam de novo. Noé se embriaga, ele planta uma vinha e se embriaga com isso. E com isso vem toda a situação ali do seu filho Cã, que contempla a sua nudez e acaba sendo amaldiçoado. A separação dos povos a partir dos filhos de Noé. Logo depois disso nós temos Babel, quando o povo resolve se reunir para fazer alguma coisa, é algo que vai contra os desígnios de Deus, e Deus destrói aquilo ali, fazendo com que agora já não haja comunicação, as línguas são confundidas, e agora já não há mais paz nos corações, os povos estão totalmente divididos, por causa da maldade, do pecado nos corações humanos. E aí Deus de novo pega uma família, chama Abraão e fala, olha, eu vou fazer de vocês um povo, mas esse povo que eu estou fazendo agora, entendam, é para que vocês abençoem todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão e cria para si um povo, Deus não estava fomentando a divisão. Num primeiro momento pode parecer isso. Que Deus estava fomentando mais uma vez, criando uma nova divisão entre judeus e gentios, mas não era isso. O propósito de Deus na criação, ele fala isso para o próprio Abraão, quando chama, ele fala, olha, de ti eu farei uma grande nação, e a partir de você todas as famílias da terra serão benditas. O que eu quero é trazer através da sua descendência bênção para unificar essa terra, para abençoar a todos, para colocar todos debaixo de uma mesma bênção. Só que os judeus não entenderam isso. As gerações foram vindo e foram crescendo, e eles começaram a se ver como os favoritos de Deus e começaram a desprezar os gentios. É disso que Paulo está falando aqui, desse sentimento que existia por parte dos judeus. Por vezes nós falamos do sentimento antissemita, que ainda hoje existe no mundo, sim, por parte dos que não são judeus para com os judeus, e existe de fato isso. Mas também existia, e o próprio Paulo era uma autoridade para falar disso, porque ele era um judeu, então ele sabe do que ele está falando, ele viu a coisa de dentro. Ele sabe, existia por parte dos judeus também uma ideia de separação dos gentios. Para você ter ideia, um judeu, um bom judeu, um judeu ali exemplar, ele não poderia sequer ajudar uma mulher gentia grávida. Se uma mulher grávida, gentia, entrasse em trabalho de parto perto dele, ele não deveria ajudar essa mulher, ele não poderia fazer nada para ajudar. Por quê? Porque na mente deles isso seria fazer com que mais um gentil viesse ao mundo. Isso não era bom para eles, isso era visto como algo ruim. Então não, se eu ajudar você, é como se eu estivesse favorecendo e fazendo com que o placar dos gentios aumente. E eu não quero isso. Os gentios eram tratados como cães e eram chamados assim. Você deve se lembrar daquela mulher cirofenícia. É uma mulher que não era judia. Quando ela vem a Jesus pedindo um milagre para sua filhinha, lembra que Jesus fala para ela? Fala, olha, eu vim para os filhos de Israel e não é certo eu tirar da boca dos filhos e dar aos cãezinhos. Jesus está fazendo uma referência a isso. Jesus não está ofendendo essa mulher. Os gentios estavam acostumados a ser tratados como cães sarnentos, como algo vil, desprezado, algo que é ofendido, que é expulso, que é falado, sai daqui. E Jesus, ele usa disso, mas amortecendo muito. Ele vai tratá-la como, vai dizer, olha, você é vista como um cãozinho, você tem noção disso? Ele amortece um pouco. Um cãozinho passa a ideia de um cão, um pet, um cãozinho de estimação, que está ali debaixo da mesa do seu senhor. E ela sabe disso. Ela sabe como ela é tratada por um judeu. E ela toma para si isso e fala, Senhor, mas eu entendo, para um judeu eu sou só um cão, mas até mesmo um cãozinho pode comer das migalhas. Eu só estou pedindo uma migalha, eu não estou pedindo muito. E Jesus atende o pedido dessa mulher. Então ele dá muito mais do que uma migalha, só ele dá o milagre que ela queria. Mas os gentios estavam acostumados a ser tratados assim pelos judeus. Eles eram vistos, né? E quando eu falo eles, isso engloba nós também somos gentios. Se você não tem uma ascendência judaica, você também é um gentil, assim como eu. Éramos vistos como cães sarnentos, como alguém indigno, alguém que só serve para ser lenha do inferno, que vai queimar por uma eternidade. Não havia esperança do ponto de vista judaico para nós. De novo, quando Paulo fala que do muro de inimizade, era um muro literal. Existia no templo a separação entre o pátio dos gentios e o pátio que dava acesso ao templo. Existia um muro de 1,5 metro de altura, mais ou menos, uma linha de altura, para você ter uma referência. Então, isso aqui, mais ou menos. Uma mureta ali de separação. E ao longo de toda a mureta que circundava todo o templo, existia um anúncio muito sério.
dizendo, olha, se um gentil ultrapassar esse muro, você vai morrer. Não era que você vai ser preso. Não era simplesmente que a gente vai te prender ou que você está quebrando o mandamento. Não, a gente vai te matar. A morte. Você não é bem-vindo aqui. Existia então, os gentios podiam ficar no pátio do gentil. Se um gentil ultrapassa esse muro de separação, que dava acesso ao templo e, por consequência, acesso a Deus, eles matavam ele. Literalmente, o próprio Paulo que escreve Efésios 2 e fala sobre esse muro, ele vivenciou isso na pele. Em Atos 21, ele está levando um homem ao templo, inclusive um efésio, né? Alguém que vai ler essa carta que a gente leu aqui depois. E ele está levando esse homem chamado Trófimo até o templo. E quando os judeus veem esse homem, eles acham que ele é um grego, acham que ele é um gentil, eles querem apedrejar Paulo. E fala, seu herege, como é que você se atreve a trazer um gentil aqui para dentro? Vamos matar vocês dois. E eles pegam Paulo para expulsá-lo de lá e para matá-lo mesmo, né? Mas aí ele recorre, né? Ele usa o seu título de cidadão romano, e, enfim, todo desenlace que vai ter depois disso, ao invés de morrer, ele vai ser preso, vai ser deportado para Roma e acaba morrendo lá depois. Mas o próprio Paulo vivenciou esse ódio na pele. Ele sabe o tamanho do ódio que os judeus tinham para com os gentios e que era também, o contrário também existia, os gentios para com os judeus. Então existia uma inimizade muito clara, muito evidente ali. E é nesse momento social, no meio disso tudo, que esse Paulo vai escrever Efésios, e especificamente Efésios capítulo 2, falando sobre o que Cristo fez na cruz, sobre o fato de que ele já quebrou a parede de separação entre gentios e judeus. Ele estabeleceu a paz entre seres humanos, mas foi além disso. Além da paz entre um para com o outro, essa paz no sentido horizontal, ele também promoveu a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos numa rebelião com Deus, mas Cristo também estabeleceu essa paz no sentido vertical agora. Então, é sobre isso o capítulo 2, né, e que a gente vai se adentrar um pouquinho nele. Então, primeira coisa, primeiro ponto, paz com o meu próximo. A paz que Cristo estabeleceu entre eu e você, entre as pessoas de uma forma geral. Um dos grandes problemas da humanidade, né, como eu falei, o mundo vive em eterno conflito. Mas uma das causas desse grande conflito é o quê? Como é que o pecado pode chegar a esse ponto? A grande raiz do pecado, irmãos, eu já falei isso aqui diversas vezes e é bom que você entenda, internalize isso. A grande questão do pecado, o que está por trás do pecado inicial lá do Éden, do comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, não era um fruto por si só. Era o desejo que havia no coração humano de ser como Deus. Lembra quando a serpente fala com Eva e tem aquele diálogo ali, e a serpente fala, então quer dizer que você não pode comer? E Eva fala, não pode, tal, não sei o quê. E a serpente fala, então, vocês não vão morrer se você comer. Na verdade, Deus só está falando isso porque ele sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Deus. E aí, a partir dessa fala da serpente, de que se ela come do fruto, ela vai ser como o próprio Deus, isso desperta o interesse em Eva. E faz com que ela coma do fruto. O pecado original, o que está por trás do comer o fruto, não é o fruto por si só. É o desejo de ser senhor da sua própria história. Ser o próprio Deus. Porque se eu sou Deus, eu não preciso obedecer a um outro Deus. Eu tomo as rédeas da minha vida. Agora eu não preciso me submeter à autoridade de alguém. Sou eu quem tomo as decisões, sou eu quem dito o meu destino, sou eu quem traço as minhas rotas. Isso pareceu interessante para Eva. Ela come, ela leva Adão. E o que acontece? Seus olhos são abertos, eles veem que de fato, né? E agora eles sabem discernir o bem e o mal, mas isso não os tornou como Deus. Mas o pecado original, o que está por trás de todo o pecado é eu querer ser Deus, eu querer ser meu Senhor. Então, isso se aplica em todos os pecados. A Bíblia é muito clara, você não pode mentir, mentir é pecado. Se você sendo um cristão mente, o que você está dizendo? Eu é quem faço minhas escolhas. Aquele que eu chamo de Senhor me falou para eu não mentir. E se ele fosse de fato Senhor sobre a minha vida, eu não mentiria. Mas como eu sou o Senhor do meu destino e como eu escolho as minhas rotas e eu traço o que é bom e certo e eu sei discernir o que é bom e certo, eu minto. Por trás de todo pecado, eu estou usando o exemplo da mentira, que é um pecado socialmente aceito, infelizmente, mas isso está por trás de todo pecado. Nós pecamos por quê? Porque em nosso coração existe um desejo
de nós sermos senhores de nós mesmos. E o que isso causa na minha relação com o próximo? Eu nunca estou errado. Porque se eu sou o Senhor e se eu sou o Deus da minha história, eu sou inerrante, infalível. Por isso é tão difícil para a gente assumir os nossos erros. Por isso que todo o pecado que existe no mundo e toda a situação que existe de ruim no mundo, nunca é minha culpa. É sempre do outro, já percebeu? Por que você não está vindo na igreja? Ah, é porque igreja tem um monte de gente falsa lá. Um monte de gente que não presta. Então eu prefiro servir a Deus de casa. A culpa é sempre do outro. O meu casamento não deu certo porque o meu cônjuge era errado. Porque ele fazia isso, aquilo outro. Era sempre o outro. Eu não me sinto bem no meu trabalho, eu não tenho paz no meu trabalho, porque lá as pessoas são invejosas, lá as pessoas querem puxar o meu tapete. É sempre o outro. O problema está sempre além de mim mesmo. Eu sou só coitado, um coitadinho que sofre as consequências porque as pessoas são más ao meu redor. E o problema é sempre o governo, e o problema é sempre o sistema, o problema é sempre aquela ideologia, é sempre exterior a mim. E como é que o Evangelho trata disso? Efésios 2, versículo 1. Deus olha bem nos nossos olhos e diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados. O problema do mundo é você. Você, começa em você. Você não presta tanto quanto você acha que você presta. Você não é esse alecrim dourado todo que você pensava. O Evangelho tira de nós o nosso ídolo. Ele quebra o ídolo do nosso coração. Nós nos vemos como deuses, nós fazemos estátuas de ouro de nós mesmos, como Nabucodonosor. Mas como no sonho do rei, nós descobrimos que essa estátua tem pés de barro. Nós somos falhos. O Evangelho nos mostra isso. A palavra de Deus começa resolvendo esse problema. O Evangelho é Deus colocando um espelho na nossa frente. Inclusive a Bíblia é esse espelho, Tiago vai falar isso. E ela vai mostrar quem nós somos. E aí, quando eu encontro com Cristo na cruz, quando eu vejo o Deus perfeito, inerrante, infalível, santo, morrendo naquela cruz, no meu lugar, eu vejo quem eu sou. E eu vejo que o problema não está no outro. O problema está em mim. Eu sou esse problema. E cada um de vocês também. E é por isso que quando nós nos encontramos, cada um tão problemático assim, sai faísca. É como pólvora se encontrando. Mas o Evangelho começa a sanar isso, me fazendo olhar para mim mesmo. E às vezes o que eu vejo não é bem o que eu queria. O problema sou eu. Efésios 2, versículo 3. Anteriormente, também nós, todos nós também vivíamos entre eles, os pecadores, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Você merecia a ira de Deus. Você merecia o inferno. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que saber quem você é. Um pecador, merecedor da ira. Alguém que vivia totalmente desgarrado de Deus, totalmente distante de Deus. E tudo o que você estava conseguindo para isso é caminhar em direção à condenação eterna, ao inferno. Era esse o seu destino. Então a primeira coisa que o Evangelho resolve é isso. Ele me faz olhar com olhos verdadeiros para quem eu sou. Ele tira as lentes coloridas que eu coloquei para olhar para mim mesmo. Me faz viver com crueza quem eu sou. Uma outra coisa que eu aprendo nessa relação entre eu e o próximo é que agora Deus tem um só povo. Existem irmãos nossos, irmãos mesmo, crentes em Cristo Jesus, que vão morar no céu, mas que têm um pensamento ainda muito divisório entre igreja e Israel. Talvez você conheça alguns cristãos assim, quem sabe você seja um cristão assim. Nós falamos recentemente sobre as correntes do milênio, né? Não sei quantos se lembram aqui. E existem algumas correntes, por exemplo, o pré-milenismo dispensacionalista, que acha que existe uma separação entre igreja e Israel, dois povos diferentes, e para isso existe todo um malabarismo ali de como que as coisas vão acontecer no final dos tempos, né? O arrebatamento da igreja, e Israel fica e reina 1000 anos e tudo mais, porque na cabeça de algumas pessoas existe uma separação. Eu, sinceramente, não consigo ver, com base em Efésios 2, que fala tão claramente sobre isso, que Cristo derrubou o muro de inimizade. Aquele muro lá, de 1,5 metro, com inscrições de, olha, se você passar, você morre. Cristo derrubou e fez de ambos um só povo. Não tem como ser mais claro que isso. Não existem dois povos de Deus, é um único povo. Os judeus agora também, quando encontram Cristo, eles se tornam igreja. Um judeu também precisa se converter a Cristo. Paulo se converteu,
Pedro se converteu e todos aqueles ali que eram judeus precisaram se converter e agora compor o corpo de Cristo, a igreja. Não existe uma cisão, não existem dois povos. Deus separou todo o muro de inimizade e fez de ambos um só. Povo de Deus, igreja de Cristo, uma igreja que milita e caminha pela terra una, santa. Cristo só tem uma noiva, ele não vive uma poligamia. Ele só tem uma e ele vai vir buscar essa noiva santa, pura, imaculada. É um povo só, irmãos. E com isso, no que isso reflete para nós, igreja? Tem algumas pessoas, alguns cristãos que acham, né, que existe algo mais santo na figura de Israel. Você deve conhecer e deve já ter visto igrejas que trazem a Arca da Aliança para o culto. Já viram? A Arca da Aliança. Ou que começa o culto tocando chofar. Né? Ou que o pastor usa quipá de rabino, estola de rabino. Né? Práticas judaizantes no culto. Candelabro de 7 braços. Por quê? Com a ideia de que existe algo a mais em Israel. Irmão, sim, de fato, a nação de Israel foi importantíssima. Foi a partir de Israel que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, de que dali todas as famílias da terra seriam benditas. Cristo vem de Israel e é a partir de Cristo que todas as famílias da terra são benditas. Sim, o papel desempenhado por Israel foi muito importante na história, mas existe uma continuidade. E agora o povo de Israel também precisa de Cristo, precisa reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, porque sem Cristo não há salvação, nem para um judeu. Então nós não precisamos importar nada do judaísmo, nenhuma prática judaizante para dentro da igreja, porque isso é levantar o que Cristo destruiu. Judaizar o culto cristão, judaizar o cristianismo, é levantar de novo o muro de separação que Cristo destruiu na cruz. Então cuidado com igrejas judaizantes, cuidado com esse tipo de prática. Né? Nós não precisamos desses artifícios, nós não precisamos essas tipos de práticas, né? Porque nós entendemos que em Cristo tudo isso já foi satisfeito. E terceira e última coisa sobre a inimizade que havia entre nós, eu e você, nós com o próximo. Na igreja não pode haver distinção entre as pessoas. Se existe um lugar no mundo onde não pode haver nenhum tipo de diferenciação entre pessoas, é a igreja. A igreja tem que ser o epicentro da justiça de Deus na terra, onde há equidade, onde há justiça. Porque ali, a quebrar essa separação entre gentios e judeus não era só uma separação religiosa, era uma separação étnica, era uma separação de povos. Existia uma xenofobia ali, que Cristo quebra. Xenos, né? A ideia é de povos. Então essa separação Cristo fez de ambos os povos um povo só. Não existe sentido, então, em um cristão ter práticas de separação para com o outro, por causa da língua que fala, por causa da cor da pele, por causa de onde veio, por causa de como ele é. Não, porque tudo isso Cristo também levou na cruz. Ele quebrou a separação religiosa que havia, o preconceito religioso, mas ele fez muito mais do que isso. As barreiras entre as pessoas que se estendiam para todos os lados, discriminação social, por renda, enfim, tudo isso foi derrotado na cruz. E um cristão que tem esse tipo de prática pecaminosa, ele está reconstruindo aquilo que Cristo já quebrou, o muro de separação que Cristo já destruiu. Na igreja não tem espaço para esse tipo de divisão, não pode haver esse tipo de coisa num coração cristão. Jesus é aquele que pega pessoas improváveis e faz com que habitem em família agora. Jesus pega Mateus, ou Levi, um publicano, e um publicano era o que? Era um judeu que trabalhava para Roma. O sustento dele vinha do fato de que ele era um funcionário romano, fazendo o quê? Cobrando impostos e muitas vezes oprimindo o próprio povo judeu. Era um pária da sociedade, era alguém odiado pelos judeus, era um traidor do povo. Jesus chama Mateus, que é esse cara, e Jesus chama Simão, o Zelote. Zelote era uma das seitas, uma das ramificações do judaísmo, que empregavam da força, eles empregavam de violência para pregar aquilo que eles queriam. Zelote vem da ideia de zelo, era um povo que se via como um povo zeloso, guardador dos costumes mais puritanos do judaísmo. E eles odiavam tudo aquilo que tinha ligação com Roma, porque Roma
os oprimia. Então, se tinha uma coisa que Zelote odiava, era um publicano. Porque um publicano era um judeu traidor, vendido para Roma. E Jesus chama Mateus, o publicano, e chama Simão, o Zelote. E faz com que eles convivam agora, e os torna agora igreja, para conviver num corpo de outros 12. E a comunhão e a paz. Só Cristo faz isso, irmãos. Pega pessoas totalmente diferentes, pessoas que não combinam em nada, com posições políticas totalmente avessas, mas que entendem, a cruz é maior do que isso. Cristo é maior do que as nossas diferenças ideológicas e políticas. Cristo nos uniu e nós podemos conviver em paz. Somos irmãos, apesar das diferenças. Às vezes as diferenças continuam existindo, mas o que nos une é maior do que o que nos separa. Isso é subversivo, irmãos. A igreja é subversiva na terra. E tem que ser assim. No mundo de separação. É só você abrir qualquer rede social aí. O que existe é cisão, o que existe é briga. Qualquer coisa é motivo para briga. Você pode abrir um vídeo no Reels sobre receita fazer bolo de fubá. Tem bolsonarista e lulista saindo no soco quase, nos comentários. O mundo está rachado. Na igreja isso não pode ser assim. A igreja tem que ser esse lugar de paz. Porque Cristo quebrou toda a separação entre nós. O que nos une é maior do que nos separa. Ainda temos diferenças, ainda vai haver. Mas tudo isso é pequeno demais. Não faz mais separação. Então, essas 3 coisas, né? O evangelho me faz olhar para mim mesmo. Eu não sou tão bom quanto eu acho. O evangelho me faz entender que igreja e Israel são um só povo. O evangelho me faz entender que não pode haver distinção entre pessoas. Tudo isso é o que Cristo fez na minha relação com você, com o meu próximo. Mas a paz de Jesus, a paz do que Ele tem para nós, vai para além desse âmbito horizontal. Ela também alcança o âmbito vertical, como eu falei. Porque nós não apenas estávamos em guerra uns com os outros, nós estávamos todos em guerra com Deus. E tanto judeus quanto gentios precisavam se reconciliar com Deus. Precisavam que essa paz fosse reestabelecida. Romanos 3, 22, o mesmo Paulo que escreve Efésios, ele diz o seguinte, Romanos 3, 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Paulo falando, não há diferenciação. Seja judeus, seja gentios, todos estamos separados da glória de Deus. Se tem uma coisa que nós somos unidos, que cada um de nós é idêntico, é o fato de que naturalmente, por nascimento, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Todos nós já nascemos totalmente separados da glória de Deus. É a única coisa que existe em comum entre todos os seres humanos. Seja ele quem for, seja ele, venha ele de onde ele vier. E a cruz de Cristo, ela quebrou isso. A cruz de Cristo quebrou essa separação. Esse muro que havia no templo, ele não só afastava os gentios dos judeus, como ele afastava as pessoas de fora de se aproximarem de Deus. Não podia se aproximar de Deus. E Cristo quebra isso, dizendo, pode vir agora. Aquela mesma separação que tinha lá no Éden, lembra? Quando Adão e Eva são expulsos, e Deus coloca um serafim armado ali na porta do jardim, para que não se aproxime, e se aproximar, morre. Isso foi quebrado. Agora pode vir. Lembra lá no Monte Sinai, quando Deus vai dar as leis para Moisés, e a ordem é, não vem, não chega perto, nem do monte, se encostar no monte morre. Você não pode tocar, você não pode ver, você não pode chegar perto. Isso foi quebrado em Cristo. Em Cristo o convite é, venham, vinde a mim, vocês que estão cansados, está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, e você vai encontrar descanso. Se antes o que você encontrava era morte, se aproximar, agora se você se aproxima, você encontra refrigério, você encontra descanso, você encontra a paz que excede o entendimento, você encontra vida. Antes era não chega perto, agora pode vir. Porque Cristo quebrou toda a separação entre eu e Deus também.
A reconciliação, eu preciso buscar essa reconciliação, mas a iniciativa vem de Deus. Quem tomou a iniciativa da reconciliação foi o próprio Deus. Por quê? Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. A iniciativa tinha que ser de Deus. Por quê? Porque eu estava morto. E morto não toma iniciativa nenhuma. Já viu um morto tomando iniciativa para alguma coisa? Escolhendo a flor que ele quer em cima do caixão? Não. Ele só aceita, ele só está lá, morto. A Bíblia está dizendo, vocês estavam mortos. Vocês não tinham força para nada. Não tinha como vocês darem um passo em direção a Deus, se Deus antes não tivesse dado esse passo em direção a vocês. A iniciativa foi dele. Ele nos amou primeiro, antes de eu amar. E depois que eu entendo o amor de Deus, agora sim. Agora eu me lanço aos seus pés, agora eu corro para ele. Mas a iniciativa foi toda dele. Foi ele que enviou Jesus, muito antes de eu e você nascermos. Começou com ele. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Eu mereci o inferno, você merecia o inferno, nós éramos dignos da ira. Mas Deus não nos deu isso, isso é misericórdia. Deus não dá aquilo que você merece. Mas Ele não só não me deu o que eu merecia, como Ele ainda me alcançou com graça. Graça é Deus te dando aquilo que você não merece. A vida eterna em Cristo Jesus. Então misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. E Cristo nos alcançou com as duas coisas. O perdão da sua misericórdia e o presente da sua graça. A vida eterna em Cristo Jesus. Só que isso não saiu de graça. Para mim foi, para você foi. Mas todo perdão, porque foi isso que Cristo fez, implica em algum prejuízo. Todo perdão sempre vai implicar em prejuízo. Um exemplo. Digamos que você chegou atrasado no culto, que eu cheguei atrasado no culto. Entrei esbaforido, correndo, né? Tentando achar um lugar aqui. Tropecei, caí em cima desse tripé que está segurando essa câmera. A câmera do Felipe. Cadê o Felipe? Está ali dentro, né? Deu até uma palpitação aí, né, Felipe? É hipoteticamente que a gente está falando. Até amorteceu o lado direito inteirinho do Felipe agora. Não aconteceu. Fique em paz. Digamos que tropecei, caí em cima dessa câmera e foi levando cabo com tudo, e foi lente para um lado, e foi coisa para outro lado, né? Perda total. Irreparável. Um equipamento desse, caríssimo. Enfim, eu não tenho como pagar isso. Eu não tenho como ressarcir o Felipe desse dinheiro, né? Mas o Felipe olhou para mim e falou assim, pastor, em paz, eu te perdoo dessa dívida. Tá tudo bem. Pode ficar tranquilo. Ufa, alívio. Para mim, saiu de graça. Eu não vou precisar pagar esse conserto, eu não vou precisar ressarcir. Mas alguém vai. Nesse caso, o Felipe, o ofendido da história. Aquele que foi prejudicado na história. Para ele poder me perdoar, ele arcou com prejuízo. Algo que não precisava, mas ele pagou do bolso dele algo que foi minha culpa. Para Cristo nos perdoar na cruz, irmãos, ele assumiu o prejuízo. Porque todo perdão implica em assumir algum tipo de prejuízo. Alguém que foi ofendido moralmente, para ele perdoar a ofensa, ele precisa assumir o prejuízo. Eu tinha direito de retrucar. Eu tinha direito de partir para cima. Mas eu escolho sair no prejuízo moral e perdoar. E não fazer isso. Engulo o sapo, fico quieto e perdoo. Perdão implica nisso. E Cristo Jesus, para poder nos perdoar, ele assumiu o prejuízo. Eu merecia morrer, você merecia morrer. Todos nós merecíamos. Mas ele não quis nos matar. Para isso, alguém tem que morrer. Quem vai? O próprio Deus. Deus não quis te matar. Por isso, ele mesmo encarnou, ele mesmo morreu na cruz. Para poder te perdoar. Para você saiu de graça. Mas não foi de graça. Custou caríssimo. Nós costumamos convidar as pessoas para crer em Deus, né? Você precisa crer em Deus, você precisa crer no Senhor Jesus. E de fato, você precisa crer no Senhor Jesus, né? Mas não é só isso. O convite cristão, o convite para a vida cristã vai além da crença. Existem pessoas que creem, mas nunca entregaram sua vida para Jesus. Por quê? Porque não é só o crer. Depois do crer, o convite é para que você ame a Deus. Não é esse o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Esse é o primeiro e o que mais importa. É uma ordem direta. Só existem 2 mandamentos cristãos: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei. Foi o que nos ensinou o Senhor Jesus. Mas o primeiro deles é amar a Deus. Não é só um convite racional. O convite para vir a Cristo não é só uma decisão racional. Não. É um convite de entrega de vida. Ame ao Senhor. Se entregue a Ele completamente. Esse é o problema da humanidade. Nós não amamos a Deus. Nós amamos mais a nós mesmos. Nós nos amamos demais. Nós nos vemos como bons demais. Nós precisamos passar a amar a Deus sobre todas as coisas, porque qualquer outra coisa que tome esse lugar vai dar ruim, vai dar problema. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ele já fez, irmãos. O mais difícil ele já fez. Ele já nos reconciliou, ele nos deu o ministério da reconciliação. Foi Deus que estendeu o mindinho. A gente estava brigado. Belém, Belém. Nunca mais fico de bem. Mas Deus estendeu o mindinho para a gente e falou: vamos fazer as pazes. Vamos reconciliar aquilo que foi quebrado. E Ele nos deu nova vida. E agora tudo se fez novo. Toda aquela inimizade, toda aquela briga ficou para trás. Ele nos reconciliou em Cristo Jesus através da cruz de Cristo. E não só isso, nos fez sua habitação. Para encerrar, Efésios 2:22, o último versículo que a gente leu. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus sempre quis, durante toda a história bíblica, você vê isso. Deus desejando estar próximo da humanidade. Desde que Ele criou o homem e a mulher lá no Éden, nós vemos isso. Deus, à tardezinha, na viração do dia, ia para o jardim e tinha um tempo com o homem e a mulher, convivia com eles. O pecado faz uma separação, mas Deus logo começa a levantar pessoas ali com quem Ele caminha. Deus caminhou com algumas pessoas. Deus caminhou com Enoque, Deus caminhou com Noé, Deus chamou Abraão para uma intimidade, para um processo de caminhada. Em Êxodo nós vemos Deus estabelecendo um tabernáculo, onde Ele vinha e habitava com o povo. Agora a presença de Deus estava constantemente no meio daquele povo. Em 1 Reis esse tabernáculo é transformado agora num templo. Mas lá no livro de Ezequiel nós vemos a presença de Deus saindo do templo, porque o pecado do povo estava tão grande que estava impraticável Deus continuar naquele meio ali. E Deus se retira do templo, a presença de Deus sai do templo. Mas em Mateus nós temos Deus vindo e habitando. João, no primeiro capítulo do Evangelho, vai dizer que Deus veio e morou conosco. Se fez carne, se fez homem, tabernaculou com a gente, viveu entre nós, entrou na história. O autor da história entrou na história. E quando nós o expulsamos daqui, quando nós o matamos, e ele ressuscitou e voltou para junto do Pai, ele enviou o Espírito Santo, que agora faz morada em mim e você. E vai ser assim para sempre. Agora nada mais tira a presença de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, somos habitação dele. E vai ser assim até em Apocalipse 21. Quando nós lemos no fechamento da história, que agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Apocalipse 21, 3. A história se encerra com o céu descendo, com Jerusalém se estabelecendo um novo céu e uma nova terra. E o tabernáculo de Deus estando de uma vez por toda entre os homens. Deus sempre quis estar perto de você, irmãos. Sempre. Desde o Éden e ao longo de toda a história e até o fechamento dela. Deus quer estar junto, Deus quer estar perto, Deus te quer perto dele. Tanto que te fez habitação do Espírito Santo. Deus habita em você. O Espírito Santo não é um poder, não é uma fumacinha, né? uma coisa. É uma pessoa, é a pessoa de Deus, uma das pessoas da Trindade. É Deus habitando dentro de você, te fazendo templo, te fazendo tabernáculo. Que amor é esse? Eu, aquele que não prestava, eu, aquele que estava separado, eu, aquele que me via como Deus da minha história, eu que fiz ídolos para mim mesmo. Para alguém como eu, Deus me perdoou,
me deu misericórdia, me deu graça, me fez habitação do seu Espírito, separou, quebrou toda inimizade que havia entre eu e você. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Só o Senhor pode fazer isso. Evangelho significa boas novas. Levar o evangelho e anunciar as boas novas. Esse é um termo que os cristãos pegaram da cultura grega. Uma palavra grega, evangelho, né? Boas novas, que era usada em que contexto? Geralmente em um contexto de guerra, de conflito. Quando a guerra acabava em algum lugar e quando aquele povo era vencedor de uma guerra, um arauto era designado para levar o evangelho, para levar as boas novas. E ele saía correndo, ele ia pelas vilas, ia pelas cidades, gritando: gente, acabou a guerra, acabou, vencemos. Toda inimizade ficou para trás. Os seus filhos vão voltar para casa, os seus maridos vão voltar para casa. A paz foi estabelecida. A guerra chegou ao fim. Todo conflito já acabou. Isso é evangelho. É levar as boas novas. E isso é o que nós fazemos. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, e todas as vezes que nós pregamos, e todas as vezes que nós investimos em missões, o que nós estamos fazendo é espalhar o evangelho. Qual? A guerra acabou. A guerra entre eu e você, a guerra entre nós e Deus acabou. O conflito ficou para trás, já não há separação. Existe uma boa nova aqui. Toda a parede de separação foi quebrada em Cristo Jesus. Ele já morreu e ele já ressuscitou. Está à destra de Deus, intercede por nós, pelo Espírito Santo que em nós habita e ora conosco. Espalhe as boas novas, irmãos. Compartilhe a mensagem da paz. Compartilhe a paz. Ajude a contar disso. Seja um arauto que sai pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, dizendo isso: a guerra acabou. A paz já está estabelecida. E falta muito pouco agora, para nós a vermos concretizada de uma vez por todas. Mas até lá, até aquele dia, o dia do Senhor, quando ela for estabelecida plenamente, aqui já tem um pedacinho. Aqui já existe uma embaixada do céu nessa terra. Aqui em Jacupiranga, aqui na Rua Guará, 349, tem uma embaixada. Um povo que já não faz mais distinção de pessoas. Um ajuntamento de pessoas que um dia eram inimigas, inclusive entre si. Totalmente diferentes entre si. Mas unificadas, unidas em Cristo Jesus. E aqui já pode ser experimentado, assim na terra como é no céu, um pedacinho daquela glória. Isso é ser igreja, isso é ser família. É para essa vida que Cristo te chama, meu irmão, de paz completa.